Olá, pessoal, boa noite. Começa agora mais um podcast. Você é o conteúdo. Queridos, não se esqueça de deixar o seu like, fazer inscrição no nosso canal, deixar os seus comentários, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa aqui de um conteúdo muito grande, um conteúdo muito vasto. Com certeza, o que vai ser compartilhado aqui hoje vai virar uma chave aí na sua vida, vai mexer com o seu brio. Você não pode deixar de assistir essa programação até o final, porque eu tenho no meu coração uma convicção que esse programa de hoje, esse podcast de hoje, vai ser muito inspirador. Nós estamos recebendo aqui a doutora mais amada do Brasil, doutora Kennedy. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer enorme ter a senhora aqui conosco. O prazer é todo meu, pastor. Estou muito contente, me sentindo muito honrada de estar aqui e poder compartilhar da minha vida, dos procedimentos, de tudo que eu tenho vivido aí, né? Tanto na minha parte profissional como na minha parte espiritual. Doutora, é interessante, porque todo mundo tem um começo, né? Sim. Hoje a senhora está em um patamar de conhecimento dentro da área da senhora, que é uma área muito extensa, é um leque muito grande, é uma área que cresceu muito, tanto que mexe até com a economia, a economia do mundo, né? A área estética, ela mexe com a economia do mundo, principalmente com a economia do Brasil, né? Então, quando começou e aonde começou a empreender, a senhora empreender nessa área estética, nessa área da beleza? Quando foi que isso aconteceu? Quando teve esse insight, assim, eu vou trabalhar nessa área e eu vou investir nessa área, eu vou me qualificar nessa área? Quando isso aconteceu e como foi o começo da história da vida, da sua vida? Quando você fala aí, né, história da vida, vem, né? Os pensamentos, né, vai lá atrás e a gente começa a lembrar. Sim. de... Eu me lembro, né, da minha vida totalmente desprovida de bens. A gente era uma família bem humilde, então meu pai, ele era iletrado, não tinha estudo. Uau. A minha mãe era doméstica, trabalhava doméstica das 6 da manhã até as 2 da madrugada. Então, minha mãe trabalhava em 2 serviços. Com 5 filhos, eu sou a quinta. Então, eu tenho 4 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. E eu era caçula, vim de Temporão. Então, eu vim depois de 11 anos. E a minha vida sempre foi assim. Eu fui tia com 4 anos de idade, 3 para 4, eu fui tia. Sim. Então, você imagina essa criança. No meio, né, já de adultos, eu fui criada no meio de adultos. O meu pai sem cultura, a minha mãe trabalhando freneticamente, não parava. Sim. Mas a minha mãe, ela tem uma fé muito grande. Então, a minha mãe, por mais que ela trabalhou muito, ela sempre esteve dentro de casa, quando ela podia estar dentro de casa, mas ela ensinava as coisas para nós. Então, aí entra muita parte espiritual. Ela não lia, ela só não lia muitos livros, na verdade, ela só tinha um livro em casa, que era a Bíblia, era o único livro que ela lia. Uau. Que é o Manual de Vida. Uau, que hoje eu vejo que é o Manual de Vida, que foi o que eu aprendi. Eu nunca fui de ir em bibliotecas também, uau, quando criança, mas hoje eu vejo que o livro que ela lia para nós é o Manual de Vida. Uau. Ensinou sobre como ser grato, ensinou como amar as pessoas. Uau. E a não desistir dos sonhos. Para não desistir dos sonhos. Então, veio uau, lá de trás. O que ela pegou? Ela chegava com o salário dela, minha mãe ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo, ela pagava aluguel, ela fazia a compra do mês e cuidava dos 5 filhos. Uau, que coisa. E o meu pai, ele trabalhava, mas ele teve uma patologia que ele era alcoólatra, né? Sim. Ele teve por um bom tempo na vida dele, ele era etilista, né? Bebia. Então, ele não tinha tanta cultura para passar para a gente.
E nem a minha mãe tinha cultura. Porém, a minha mãe chegava em casa com o salário dela e fazia questão de sentar na mesa e mostrar pra gente com moedinhas. Então, ela colocava 10 moedas na mesa e falava assim, essa daqui, tirava uma e falava, essa é de Deus. Eu mesmo, não entendia direito, mas eu compreendia que algo não era dela. Uau. Então, desde quando eu nasci, eu nasci num berço cristão, tive esse privilégio. Que legal. E a minha mãe ensinou. Então, ela ensinava a tirar uma oferta do que ela... Tipo assim, a gente, hoje, adulto, depois eu cheguei com 15 anos, eu olhava e falava, mãe, como que a senhora faz isso? Né? O dinheiro não acabava. Legal. O gás da minha mãe não acabava. Legal. Ela morava numa casa de madeira, mas ela tinha o arroz e o feijão todos os dias na mesa. E levava pessoas da igreja, às vezes, dentro da minha casa, para comer metade de um ovo. Ela dividia um ovo. Meu Deus. Então, assim, eu vim dessa família. Eu vim de uma família que não tinha provisão, porém, Deus provia. Uau. Então, Deus sempre proveu na minha vida algo assim. Você tem que sonhar. Você não pode desistir. Uau. Sem tirar nada de ninguém, sem você precisar pisar em ninguém. A minha mãe, ela tem o pé torto, né? Eu vou falar um pouco da minha mãe, porque, assim, a minha vida é baseada nela. Uau, ela é minha influência, né? Ela é minha influencer, vamos dizer assim. Que bom. Ela nasceu com o pé torto congênito, nunca pôde pôr um sapato. Meu Deus. E ela nunca reclamou. E ela andava 6 quilômetros para chegar no serviço dela, que a gente morava. Jesus. Tá? E eu nunca vi minha mãe chegar em casa e reclamar. A minha mãe nunca reclamou. Meus irmãos faziam tiro de guerra. Né? Eles começaram o exército. A minha mãe acordava 4 da manhã para engraxar o sapato dos meus irmãos. A fivela, porque antigamente era diferente de hoje. Sim, um pouco, era bem mais rígido. Tinha que chegar bem alinhado, era engomada, as fardas. Sim. E a minha mãe, às 4 da manhã, fazendo isso. Meu Deus. Então, assim, o exemplo que ela deixou é uma guerreira. Né? Você não reclamar e chegar em casa e jantar. Colocava, às vezes, o prato na mesa, nem era o prato, né? Às vezes era na panela mesmo, que esquentava. Né? O prato nem tinha o prato. Colocava a panela no pano de prato e comia. E ela dormia, ela cochilava de tanto sono, de tão cansada. Meu Deus. E se você olhar para ela e falar assim, a senhora está cansada, dona Edna? Não. Precisa de alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? E aí, agora, mais adulta, a gente conversa e ela fala assim, filha, eu nasci para servir. Meu Deus. Eu nasci para servir. Ela tem 74 anos hoje. Que coisa. E ela continua servindo. Meu Deus. Nisso, eu entrei para trabalhar de babá, seguindo a minha mãe. Entrei para ser doméstica, igual a minha mãe, que minhas irmãs também eram domésticas. Sim. Todo mundo de casa indo para parte do serviço doméstico. É um serviço maravilhoso, é um serviço que digno. A gente... Digno, muito digno. Sim. Porém, é algo que você não consegue sonhar muito. Uau. É limitado. Ele é limitado. Mas a minha mãe, mesmo eu trabalhando de doméstica, sim, eu indo nas casas... Isso eu comecei com 9 anos ser babá. Com 11 anos eu já entrei para trabalhar de doméstica numa padaria. Sim. A minha mãe eu falava, mãe, eu quero muito estudar. Uau. Eu sonho em estudar. Ela falou assim, se você tem esse sonho, eu vou ajudar você a realizar. Porque as minhas irmãs daí casaram, foram tendo outros sonhos, né? Outras sim, escolhas. Meus irmãos também. Sim. E eu, como caçula, acabei ficando sozinha em casa depois. E aí ela falou, não, eu vou te ajudar. E o meu pai foi diminuindo a bebida. Com 15 anos, graças a Deus, ele parou de beber, né? Que legal. Tem todo um histórico dele. Puxa. Ele se batizou com 79 anos. Meu Deus. Minha mãe orou 49 anos pelo meu pai. Meu Deus. 49 anos, ela não desistiu. Que persistente. Ela é muito persistente. A história dela, eu acho que assim, ela é o conteúdo, na verdade, da Silvana. Que legal. A minha mãe é o conteúdo de mim. Porque ela
ela fez... O meu pai parou de beber e se batizou. Teve mais 3 anos de vida. Depois ele acabou falecendo com 82. Sim. O Renato parou de beber com o meu esposo. Sim. Depois de 11 anos, ela falava assim, eu estou orando por você. Ele pegava o uísque e falava, ora mesmo, a senhora vai ter que orar muito por mim. E ele parou também. Ele parou de beber e se transformou no homem hoje que a gente vê, maravilhoso, encantador. Não é porque é meu esposo, não. Sim. Ele é um homem de Deus, eu tenho certeza disso. Amém. E aí foi estudar. Minha mãe, né, sem condições, tudo. Abriu uma escola de informática em Marília, o CD Informática, que era do Renato, que foi aí que a gente se conheceu. E eu fui para essa escola. Que legal. Minha mãe foi. O meu cunhado pediu desconto, tal. Eu sei que eu consegui um desconto e consegui entrar. Sim. Trabalhava cedo e à tarde e à noite para a escola, fazer informática. Que legal. E foi aí que começou meus estudos. Aí eu conheci o Renato também. Aí teve um avanço aí um pouco de mudança de vida. Sim. Né? Virei a chave também nos pensamentos, na ideia, porque daí o Renato ele já veio de uma família estruturada, inteligente, que eu falo assim, culta. Ele toca piano, ele lia. Então, a família dele, né, as irmãs eram professoras, sim. A mãe dele, tipo, o pai dele já era dono de posto de gasolina, enfim. Sim. Ele já veio de uma estrutura que ele tinha de dinheiro, sim, carro, e tinha condições de vida bem melhor. Uau. E ele me orientou bastante também. Sim. Então, Deus permitiu eu conhecer ele para que ele pudesse me orientar. Legal. E foi aí que eu comecei a estudar. E foi indo, trabalhando, não parei de trabalhar. Fiz a minha faculdade de enfermagem trabalhando com a minha mãe de domingo, de doméstica. Uau, limpava clínicas, escritórios. Então, eu já sonhava com a clínica, né? Uau. Lá atrás já sonhava limpava, com a clínica. Eu falava, mãe, um dia eu quero ter uma agenda. Eu quero ter uma agenda e eu quero ter pacientes. Sim. E era um sonho. Meu Deus, que legal. E foi indo, e a minha mãe de domingo, acordávamos 6 horas, ficava o domingo inteiro trabalhando no escritório, para poder pagar o xerox da faculdade, para poder pagar o lanche, às vezes, da faculdade, que não é barato. Eu fiz faculdade particular, sim. Mas ganhei o FIES, consegui o FIES na época. Sim. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Uau, que legal. E ela nunca reclamou. Eu nunca cheguei da faculdade, tinha dia que eu chegava 11h30, meia-noite da faculdade, eu chegava, ela estava, me esperando, sentada no sofá, lá, cochilando, mas ela estava me esperando. Uau. Às vezes com um chazinho de erva doce, com uma bolachinha ali. Sim. E eu falava, e aí, mãe? Tá muito cansada? Ela falou, não, filha, não, tá tudo certo. E você, como foi o seu dia? Como foi a sua faculdade? Uau. E assim, eu falava, nossa, porque às vezes, né, a gente tá de saco cheio, a gente tende a falar assim pro filho ou pra filha, Deus me livre, por que eu tô te pagando isso? Sim. Né? Sim. Nossa, você não faz nada. Ou usa até alguns vocabulários assim meio impróprio, no caso, você é um vagabundo, uma vagabunda. É que degrada a imagem. Degrada a imagem da criança ou degrada a imagem do adolescente. Sim. Porque é cansativo. É cansativo, claro que é. Você acha trabalhar o dia inteiro, pegar o seu salário inteiro. Ela pegava o salário, quer dizer, ela ganhava um salário. Ela trabalhou sempre ganhando um salário mínimo. Meu Deus. Então ela pegava aquilo lá para pagar uma mensalidade, ainda que era mensalidade parcelada e ainda tinha o FIES. Uau. E aí, tipo, e pagava a mensalidade e, tipo assim, eu nunca ouvi da minha mãe, eu não posso comprar um shampoo, porque ela não usava shampoo, na verdade, ela usava sabonete no cabelo. Uau. Ela não tinha creme hidratante, nunca usou maquiagem. E aí você olha e você fala assim, como um ser humano, como às vezes a gente é ingrato, né? Eu falo nós mesmos. Às vezes a gente faz tanto e não sabe investir numa pessoa. É verdade. Até na hora de investir na pessoa, a gente investe errado. Sempre criticando, sempre colocando a pessoa para baixo. Então, eu não tive isso, graças a Deus. Uau, nem dos meus irmãos, eu sempre tive apoio. Eles não tinham, muitas vezes, condições financeiras de me ajudar, mas eu tive o apoio do meu irmão com cheque, igual, para me emprestar o cheque para comprar os livros. Uau, eu tive minha irmã mandando caneta de São Paulo colorida para mim. Uau. Eu tive minha outra irmã mandando leitinho, sabe assim? Mandando carinho, falando, nós estamos aqui. Então, eu sempre tive isso. E o meu esposo, né, que se tornou meu esposo depois... Sim.
me apoiando. Que legal. Doutora, eu acho interessante isso, é até bom esse compartilhamento da história de vida da senhora, ou você, né? É você, né? Você, o conteúdo sou você, né? Você, né? Então, assim, porque a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, com certeza tem uma história de vida, ou então estão passando por um momento dificílimo. Sim. E alguns até já perderam a esperança, principalmente no mundo atual, no mundo que nós estamos vivendo, onde nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde as expectativas estão sendo frustradas, às vezes são expectativas irreais, né? As mídias sociais têm contribuído muito com isso, têm gerado uma mentalidade que traz esse conceito de uma expectativa que, na verdade, ela não vai se tornar uma realidade na vida de muitas pessoas, e, de repente, você vem com essa história de vida, de um lar onde não tinha tudo que queria, tudo que desejava, mas tinha tudo que precisava para avançar e conquistar o seu espaço. De onde veio as inspirações e quais foram os valores que trouxeram essa consciência conservadora na sua mente a ponto tal de impulsionar a sua vida aos seus sonhos e aos seus objetivos? Eu passei minha infância na escola, eu tive muito bullying. Uau. Então, eu estou falando para você que sofre bullying, que sofre na escola, que às vezes as pessoas puxam seu cabelo, bate na sua cara, rouba seu lanche, rouba seu material. Eu passei por isso. Então, assim, eu sei o que é isso. É horrível. E, às vezes, a diretora não consegue resolver isso. Verdade. Às vezes, os pais não conseguem resolver isso. Eu sofri por 3 anos bullying na escola. Meu Deus. E daí veio o impulsionamento. Daí veio a questão. Eu preciso ser diferente. E o bullying começou, pastor, quando a professora... Eu tinha 9 anos de idade, a professora perguntou de onde nós tínhamos vindo. Sim. Ela estava dando aula de ciência. E a professora... Eu, inocente, uma criança, levantei a mão. Falei, professora, minha mãe falou que Deus nos criou. E ela pegou e, a partir disso... E ela estava falando do evolucionismo do macaco, enfim, que nós tínhamos vindo do macaco. Ela afirmava isso dentro... da evolução. A teoria da evolução. E aí as crianças começaram a jogar papelzinho e, a partir daí, começou o bullying dentro da escola. E eu compreendi que Deus permitiu tudo isso para mim, para o meu crescimento. Para quando eu precisasse olhar para os lados, quando eu tivesse aonde Deus quisesse me pôr, se fosse no hospital, se fosse numa clínica, se fosse num escritório, num banco, aonde fosse, que eu tivesse olhos para essas pessoas, que eu conseguisse enxergar o ser humano por dentro. Uau. Na hora que eu faço a minha consulta, dentro da minha clínica hoje, eu vejo o meu paciente inteiro, integral. Legal. Eu vejo a história, eu ouço ele. Por isso que eu faço uma consulta. Que legal. Ah, mas você não faz por WhatsApp? Você não vê por foto? Não. Eu gosto de ver, de sentir a pessoa. Eu preciso disso. Que legal. Esse é um diferencial do meu trabalho. Sim. É isso que Deus permitiu para mim fazer. Você acha que essa empatia com seus clientes, ela se deu pelas circunstâncias que você viveu? Você foi marcada e, por isso, você tem essa empatia a ponto tal de se preocupar com os seus clientes, com os seus pacientes, melhor dizendo, com os seus pacientes dessa forma? Certeza. Com certeza. Tenho certeza disso. Porque o que eu vivi é algo inexplicável. Sim. A minha mãe... Cada um vai ter sua história. É verdade. Mas o que a minha mãe me ensinou... O que a escola me proporcionou, o que uma das patroas da minha mãe me proporcionou, que foi... Sim. Ela teve várias, mas teve uma que falava assim, filha de doméstica tem que ser doméstica. Meu Deus. Era essa a frase que eu escutava. Filha de doméstica tem que ser doméstica. Então, isso impulsiona você, Sim. me impulsionou a olhar e falar assim, filha de doméstica pode ser o que Deus permitir que ela seja.
Se fosse para eu ser doméstica, e eu posso te falar, pastor, que eu ia ser a melhor doméstica. Porque quando eu trabalhava de doméstica, eu era muito boa. Legal. Eu lavava o banheiro do jeito que a minha mãe sabe lavar, com a escovinha, do jeito que eu precisava fazer. Então, se Deus te colocar em qualquer lugar que Ele te pôr, você ser a melhor, é isso que eu entendi da vida. Uau, que legal. Na infância. Parece difícil, né? Falar, nossa, mas você, quando nova, já entendia isso. Sim. Mas eu não entendia no contexto geral, mas eu compreendia que eu não poderia estar onde eu estava. Que eu queria algo a mais. Eu queria sonhar. Eu sonhava. Eu via as crianças saindo de apostila de escola particular, eu falava, mãe, que sonho ter uma apostila. Porque os nossos livros eram encapados com um saco de arroz. Uau. Era doado da escola. O caderno era de brochura. Meu Deus. Era aquele caderno de brochura, né? Não tinha. No final, assim, dos 12 anos, quando eu tinha 12 anos, minha irmã começou a mandar caneta para mim, porque ela foi para São Paulo, casou. Aí ela mandava caneta colorida, mas assim, sempre foi aquele material mais inferior. Sim. E eu pensava assim, se eu tiver um material melhor, eu vou conseguir estudar mais. Sim. E Deus proporcionou tudo para mim. Proporcionou pessoas. Eu conheci a filha do presidente, não, desculpa. A filha eu ia falar a filha do prefeito da cidade. Ela me deu todo o material dela do Cristo Rei do Ângulo para mim poder estudar. No terceiro, eu estava no terceirão. E aí foi indo. Eu nunca parei de estudar. E foi nítido. Nem o bullying, nem sendo, vou dizer, maltratada dentro da escola pelos alunos. Eu nunca faltei na escola. Qual foi o momento mais difícil que você viu sua mãe passar e que marcou a sua vida a ponto tal de você falar, não, eu não quero viver isso. Eu vou proporcionar algo melhor para a história da minha família, da minha mãe. Qual foi o momento? Você tem em memória isso? Eu tenho vários momentos, mas assim, de ver ela indo a pé. Andar, quando eu via ela indo a pé, trabalhar, voltar, com aquele pé torto, com dor, porque ela tinha olho de peixe, a gente não sabia, enfim, né? A gente achava que era só calo. Sim. E aí eu falei, ela não tem carteira de motorista. Meu pai também nunca teve carteira de motorista. Então, qual que era o meu sonho? O meu sonho era ter um carro. Era ter um carro. Que legal. Por quê? Porque eles andavam a pé. Sim. Não tinha dinheiro para o ônibus. Sim. Então, meu sonho, quando eu falei assim, quando eu estudar, a primeira coisa, quando eu me formar, sim, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar para eu ter um carro. Que legal. E as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, nossa, você não gosta muito de decoração, você não é muito para casa, outras coisas assim que eu sou mais tranquila, mas eu sou apaixonada por carro. Uau. Eu sou apaixonada. Você também? Apaixonada. Eu não sei jogar bola, eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar basquete. A única coisa que eu sei é dirigir. Então eu gosto de carro. Tem que ter carro. Tem que ter carro. E daí, quando eu comecei a trabalhar, daí, o meu sonho. Fui lá, né? Fiz vários propósitos com Deus. Sempre minha vida foi feita de propósito. Um deles, escrevi, eu quero um i30, prata, automático, nanã. E apareceu esse carro, Renato achou esse carro, comprou, né? Deus presenteou com esse carro. E aí eu consegui levar meu pai, minha mãe para passear. Que bacana. Cuido deles, até do meu pai não, porque ele faleceu, mas da minha mãe. Sim. Inclusive, hoje ela está na minha casa, ela fica comigo. Mas assim, ela viaja, vai para casa das minhas irmãs, dos meus irmãos, tudo. Mas fica um bom tempo aqui comigo também. E eu acho que esse momento, assim, de ver o sofrimento dela e de ver, né? Porque, assim, é muito ruim quando você ouve alguém dizer assim, né? Que doméstica é algo ruim. Sim. Sendo que a sua mãe, ela venceu, ela comprou a casa, ela tem uma casa. Minha mãe tem uma casa. Uau, ela comprou o terreno juntando moeda. Uau, que legal. Então,
isso é os valores que eu estou trazendo, do Você é o Conteúdo, de entender que nós temos que dar valores nas pequenas coisas. Porque, às vezes, a gente chega num patamar que você vai no mercado e você compra o que você quiser. Sim. Hoje, você entra no mercado, tem certeza, pastor, que você pode entrar e eu também posso entrar. Sim. E nós podemos comprar o iogurte que a gente quer. Uau, que legal. É verdade. A gente pode escolher a bolacha que a gente quer. Sim, sim. Talvez até algumas coisas, um sorvete, uma melhor. fruta diferente, Sim. né? Porque antigamente a gente só chupava laranja e olhe lá, né? E banana, né? E a banana, esqueci da banana. Então, verdade, uva. Quando que eu chupava uva? Meu Deus. Né? Nunca, nunca na vida. Eu só via uva na televisão. Era só os magnata que tinha uva. Morango. Quando eu comecei a namorar o Renato, ele comprava morango na rua e ligava no ar-condicionado e gelava para eu poder comer. Gente, eu nem lavava o morango. Eu tinha 15 anos, né? Então, assim, de tanta vontade que eu tinha de comer morango. Sim. E, às vezes, a gente não dá valor nesses pequenos detalhes. Então, assim, nós precisamos... Né? Eu aprendi a dar valor aos pequenos detalhes. Legal isso. Que é uma coisa que a minha mãe me ensinou e é o que ela vive até hoje. A Bíblia ela faz uma colocação interessante. Porque nós não podemos desprezar os dias das coisas pequenas, né? Sim. Nós jamais podemos desprezar os dias das coisas pequenas, porque quando nós chegarmos a um patamar um pouquinho melhor, nós vamos saber de onde que nós saímos. Da onde a gente saiu. Nós vamos ter isso em memória. E eu acredito que isso é um dos instrumentos inibidores do orgulho, né? Aquele orgulho descabido, não que você não tem que ter orgulho, mas aquela prepotência, né? Que vai além dos limites naturais. Né? Então, isso é muito bom. Perspectiva sobre fé e espiritualidade. Eu vejo que você é uma mulher de fé, né? E tudo na sua vida aconteceu por causa da sua crença. Quais são as suas perspectivas sobre fé e espiritualidade? Eu penso e vivo sobre a Bíblia, baseado minha vida é baseada na Bíblia, até porque eu aprendi desde criança, que é o manual de vida. Sim. E ensino todas as pessoas que estão à minha volta, que às vezes não têm essa perspectiva, que tudo que nós compramos vem com manual. É muito interessante. Uau. Nós compramos um computador, ele vem o manual. Nem sempre a gente lê. Quando que a gente lê o manual do computador? Quando ele pifa. Geralmente. Você vai lá e compra um micro-ondas. Ele vem com o manual. Mas você só vai ler o manual quando ele pifa. Sim. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso também. Nós sabemos que nós temos um manual de vida, que é a Bíblia, mas nós só vamos ler quando nós pifamos. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós separamos, quando nós perdemos um filho, ou quando nós não conseguimos o objetivo de sucesso que nós colocamos na cabeça o que é sucesso para a gente, e às vezes a gente imagina algo, mas não é o propósito de Deus na nossa vida, aí nós paramos. Caramba. E às vezes nós precisamos estar lá embaixo, precisamos estar lá no poço, no fundo. Verdade. Só vê uma luzinha. Aí a hora que você olha a luz, o que está escrito? Jesus. Só isso. Então, nós temos que ter um manual de vida. O manual de vida vai fazer toda a diferença. E lá está, desde Gênesis a Apocalipse, ensinando tudo. Como você tratar sua mãe, como você cuidar dos seus filhos, como você cuidar da sua esposa, que forma que você tem que tratar o ser humano. Uau. Você tem que amar as pessoas, você não tem que falar mal de pessoas, você tem que procurar ser parceiro das pessoas. Mas hoje o mundo não é assim. Uau. Nós vivemos num mundo diferente. Mas nem por vivermos num mundo diferente temos que ser do mundo, como Jesus fala. Sim. Nós não temos que envolver... Ah, não, mas ninguém ama mais. Sim. Ninguém abraça mais. Eu amo abraçar. Sim. Lá na clínica, todo mundo... Nossa, tem dia até que a Tamires fala, ai, meu Deus, não quero abraço. Porque eu amo abraçar, eu amo toque. Não é a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor não é toque, né? Não não é toque. Não é... Como que fala? Fugiu agora.
tem a linguagem do amor, toque físico, né? Que eles falam, não é o toque físico, mas ela está envolvida na linguagem do amor das pessoas, que hoje nós perdemos muito com o digital. Isso, o digital deixou a gente muito distante. Uau. E Deus não era digital. Deus era presente. Ele não é. Na verdade, ele não é, né? Lá ele era presente e hoje ele é presente através da Bíblia e de pessoas inspiradas que estão à nossa volta, nos ajudando a nos orientar de como nós temos que viver. Sim, que legal. Né? Legal. Então, a minha parte espiritual. E sempre, jejum. Eu sei que às vezes a turma vai falar que é meio cafona, antiético, ou da era. Não. Jejum, oração. Jesus venceu todas as dificuldades dele, baseada em jejum e oração. Uau, se nós fizermos isso, seremos vencedores. Sim. Jesus deixou a receita. Uau, é verdade. A receita é essa. Né? Jejum e oração. Quando você jejua, mas eu vou jejuar para comprar um carro. Não. Você tem que jejuar para que Deus possa falar a sua mente. Para a sua edificação. E aí você vai ter discernimento. Mas eu queria comprar o carro X. Não, mas o carro Y, que é filha, é esse. É esse que vai te ajudar agora. Esse aqui é para depois. E aí você começa a entender que você não pode ser movido pelo teu querer e o querer de Deus. Não é fácil, porém não é impossível. Que legal. Precisamos. Doutora, atividades e hobbies. Cara, interessante que você colocou algo aqui que eu fiquei até pensando. Eu falei, meu Deus do céu, o que será isso? Kango Jump. Kango Jump. Kango Jump. O que é isso? É uma bota que pula. Defina. É uma bota que pula. Ela é uma bota com uma mola embaixo. Uau. Então você vai... Tipo jump. Não tem o jump? Tem o a academia. Jump. Isso. Ela não é uma maca, ela é em bota, como se fosse um tênis, com a mola embaixo. Opa, com a mola embaixo. E aí você sai pulando, corre. Que legal. E ela impulsiona, ela diminui 80% dos impactos do joelho e coluna. Então, quem tem dores de joelho e coluna pode andar com ela que não sente. Faz uma drenagem linfática a partir de 30 minutos caminhando ou correndo com ela. Sim. E é o melhor exercício da vida. Você coloca um fone. Eu gosto de fazer individual. Coloca um fone. Eu saio à noite. Sim. Eu gosto de correr à noite. O Renato faz a escolta. Vai o Renato e o John, meu cachorro, né? Meu filho pet, vai atrás. E eu vou correndo. Foi uma das coisas que eu adquiri. Sim. Já faz uns 10 anos que eu corro de Kango Jump. É algo que eu amei. Legal. Eu acho que igual o pessoal de beat, né? Diferente. Ele é diferente e é algo que eu me realizei e eu gosto bastante. Que legal. Você disse também que gosta muito de ler, estudar e tal. É um hobby? Eu amo estudar. Amo estudar. Mas dentro do seu segmento? Dentro do meu segmento. Ou você estuda tudo que... Eu gosto do meu segmento. Do seu segmento. Eu tive que estudar um pouco além... Porque eu virei empresária sem conhecimento nenhum. Deus me colocou ali. Começou a empreender naturalmente. Eu comecei a empreender naturalmente, que foi na Doutora Pé. E algo eu tive que buscar. Lidar com pessoas, como buscar mais conhecimento em marketing. Sim. E foi a partir daí eu comecei a estudar mais. Que legal. Fui orientada a fazer o Dale Carnegie, né? Que é um curso... de liderança. Na verdade, é um treinamento. No livro do Dale Carnegie. Isso. Como influenciar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom. Muito bom. Como você trabalhar, né, e conseguir liderar. Como você aprender a conversar com as pessoas da sua liderança. Elogiar mais. Aprender a ouvir. Aqui eu estou falando bastante, mas eu tenho que aprender a ouvir. Mas aqui você é o conteúdo. Aqui eu sou o conteúdo, aqui eu vou falar, né? Que legal. E é muito bom. Foi assim, foi algo... Para mim, eu sou muito desafiadora. Eu me desafio. Sim. Então, quando eu acho que... Eu aprendi com o Renato, meu esposo. Ele diz assim, luta pelo 10. Se você não conseguir o 10, você vai conseguir o 9. Vai conseguir o 8. Legal. Então, não é só ser perfeccionista, não é isso. É você se desafiar. Como que eu vou ser empresária? Meu pai nunca foi, minha mãe, nunca nós falamos. O único momento que nós falamos de dinheiro foi na hora do dízimo. Dízimo e oferta.
Minha mãe ensinou isso pra gente. Sim. A minha mãe ensinou também a guardar moedas. Mas hoje moedas não tá valendo muita coisa. É difícil ver até o dinheiro em papel, né? Imagina então, moeda. E ela juntava os cofrinhos. E quando ela comprou o terreno, ela ficou 5 anos juntando moedas. Sim. E aí você olha e fala assim, ela já sabia de finanças. Uau. E eu não sabia, né? Tipo assim, eu não tinha noção que a minha mãe sabia de finanças. E foi aí que eu comecei a estudar mais. Um salário de doméstica, ela conseguia economizar e fazer aquele dinheiro se multiplicar para atender a demanda da família. As pessoas às vezes não acreditam, né? Sim. Mas quando Deus fala lá em Malaquias, né? Me prova. Uau. Me prova. E não é no dinheiro, porque minha mãe nunca foi rica, nem hoje ela é. Sim. Não tem roupas de marca, nem bolsas de marca. Porém, ela não toma nenhum remédio. A minha mãe tem 74 anos. Meu Deus. Ela não tem diabetes, ela não tem colesterol, ela não tem pressão alta. Ela fez cirurgia agora dos olhos, ela colocou a lente, não precisa usar óculos. Meu Deus. Ela está enxergando 100%. Que top. Deus faz coisas na vida dela que eu falo assim, gente, eu preciso ser uma mulher de fé igual ela. Uau. Eu preciso ser igual ela. Sim. Tem as questões, às vezes a gente brinca com ela e fala, mãe, a senhora é um pouquinho teimosa. Por quê? Porque a gente quer que ela faça o que a gente deseja, né? Sim. A gente tem vontade, às vezes, ai, mãe, gasta, vamos fazer isso. Ela, tudo no limite. E ela não é pão dura. Uau. A minha mãe ajuda as pessoas. Sim. Todos os irmãos, todo mundo, inclusive eu, todas as vezes que nós precisamos dela, inclusive, quando eu abri a clínica, eu precisei da minha mãe. Sim. Falei, mãe, pai, eu preciso terminar de colocar as lixeiras, que era de inox na clínica, era muito caro. Ela foi com meu pai, fez um financiamento para mim. Uau. E me arrumou o dinheiro. Então, assim, ela tem o nome limpo, nunca sujou o nome, nunca ficou devendo uma parcela de conta de água, de luz ou de qualquer... Outra coisa. Com um salário mínimo. Meu Deus. E ela continua hoje ganhando. Ela ganhou hoje 2 por causa do meu pai. Sim. Porque meu pai faleceu e acabou ficando um salário para ela. Mas o meu pai, ele ficou inválido com 50 anos. Quando eu nasci, ele ficou inválido. Sim. Por invalidez. Era meio salário mínimo na época do Fernando Collor, que foi mudada a questão. Eu sofri muito nessa época também. Essa época foi bem complicada, né? Ficaram presos. Foi bem complicado. E aí, tinha uma empresa nessa época. Nossa. Perdi muito. Eu imagino, porque assim, quem era já aposentado, assalariado, ganhava meio salário, foi bem complicado. Meu Deus. Mas foi assim que ela viveu. E ela ensinou que o quê? Qual que foi a meta, foco de vida dela? Deus. Fé. A fé. Qual foi a maior experiência de fé que você viveu, que você se lembra? Na minha vida? Na sua vida pessoal. Na minha vida. Que marcou sua vida assim, a ponto tal de você sempre, quando se lembra, traz boas memórias daquele fato. Foi quando eu morava em Nova Esperança. Eu vim de Marília. Eu estava casada com o Renato há 2 anos. Sim. Nós viemos morar em Nova Esperança. E eu já não trabalhava. Foi assim, eu me formei em enfermagem. Eu sou adventista do 7º dia. Legal. Eu guardo o sábado. E devido a eu guardar o sábado, eu não ia trabalhar os sábados, que eu já tinha feito um propósito com Deus. Sim. E eu fui chamada em Bauru para ganhar naquela época R$ 2.800, R$ 2.600. Naquela época. Era muito dinheiro. Uau. Passei na prova. Passei na primeira e na segunda prova e na entrevista, sim. Passei na entrevista. Só que na hora que foi para me contratar, ela falou, só que você vai ter que trabalhar 2 sábados por mês. Uau. Minha mãe doméstica, eu sem trabalho, a gente sem dinheiro. O Renato, nessa época, tinha perdido tudo, não tinha dinheiro também. Deus. E o meu pai sem trabalhar, né? Sim. E eu optei, eu falei, olha, o meu princípio é esse, eu não vou mudar. Sim. E eu não fui trabalhar. Sim. Quando eu cheguei, aí fiquei sem trabalhar. Nisso, Deus me preparou, eu fui secretária de uma psicóloga, como enfermeira já. Sim. Fui estudada, eu fiz pós-graduação em urgência e emergência, instrumentação cirúrgica. Meu Deus. Eu não sou só enfermeira esteta, eu sou de SAMU, né? Enfermeira de SAMU.
enfermeira de instrumentar os cirurgiões plásticos, os cirurgiões de hospitais. Eu estudei para isso. Nisso eu fui estudando e fui trabalhando de secretária para uma psicóloga. Foi a melhor bênção que Deus me deu. Uau, que legal. Ela me ensinou a mexer na agenda, ela me ensinou a falar com as pessoas, ela me orientou como ser humano. Até no meu casamento, ela conseguiu me orientar, me ajudar como psicóloga. Aí eu vim para Nova Esperança. Então, daí eu saí de lá, que daí eu tive que vir para Nova Esperança, senão eu nunca tinha saído. Acho que eu tinha trabalhado com ela pro resto da vida, porque eu amo ela até hoje. A gente se encontra. Uau, eu falo, você foi melhor, a minha primeira patroa, minha primeira patroa, assim, registrada, tudo certinho. Isso. Eu falei, e eu amo você até hoje, porque assim, eu aprendi muito com você. Muito, muito, muito. Sim. Aí cheguei em Nova Esperança, meu marido abriu uma imobiliária junto com o Manzotti, ficaram sócios. E eu trabalhando de secretária para ele por metade do salário mínimo. Um quarto de salário. Meu Deus. E eu trabalhando para ele, ajudando ele, tudo. E orando, né? Eu falei, Senhor... Porque ele falou, vai sair o concurso para enfermeira. Aí esperando, vai, que concurso? E não chegava esse concurso. Aí eu orei, pedi para Deus abrir as portas para mim. E me mostrou o quê? Podologia. Falei, meu Deus, podologia? E eu conhecia podologia porque eu nasci com a encravada. Sim. Então, eu falei, mas eu não queria podologia, né? Tipo, mexer com o pé. Na minha mente. Sim. A princípio foi isso. Eu falei, gente, sou enfermeira, fiz faculdade. Vou mexer com o pé, né? Tá, não era isso que eu queria. Sim. Tá bom, Senhor. Podologia. Se for para ser podologia, eu vou ligar na escola. Uau. Vai ter vaga para mim. Imediato, eu vou entrar na escola, se abriu ou não abriu. Vai ter vaga para mim. E o Renato vai vender... Isso foi numa sexta-feira. O Renato vai vender uma casa na segunda-feira. Que era uma casa que estava em Nova Esperança lá para vender, que ele estava no imobiliário. Já fazia uns 9 meses, 10 meses, que não vendia. E a casa era boa, num preço bom, e ninguém comprava a casa. Meu Deus. Tá, mas não vendeu até agora, né? Não vai vender, né? Dedo duro que não iria vender. Aí eu peguei, orei e jejuei. Colocou Deus no negócio. Segunda-feira, o que aconteceu? O Renato vendeu essa casa. Uau. De escritura passada. De escritura é passada que fala, né? Na segunda-feira. Que legal. E eu liguei para a escola. Tinha já começado o curso há 8 meses, sim, mas devido ao meu currículo de ser enfermeira, sim, eu poderia já entrar na turma já imediatamente. Sim. E comecei a fazer podologia. Que legal. Visão de futuro. Porque, assim, eu vejo que você é uma empreendedora nata hoje, né? Você diz que... Gostei. Você diz que não se preparou para ser empreendedora, mas eu tive acompanhando alguns vídeos nas tuas mídias sociais, porque antes de fazer a entrevista, a gente vai lá conhecer. Já foi olhar. Quer conhecer a pessoa, vai nas mídias sociais dela. E eu vejo assim que você tem uma pegada diferenciada dos demais, né, e tal. Por isso que o tema é autoestima, né? Sim. Porque você tem uma estima muito lá em cima, está sempre feliz, sempre sorrindo, né? Sempre com uma perspectiva boa, com uma mensagem positiva, né? Isso faz uma grande diferença na sociedade atual. E qual é a sua visão de futuro? O que você pensa para o seu futuro? Você acha que você já chegou no patamar desejado ou você ainda tem sonhos, né? Tem alguns projetos aí para o futuro? Qual é a sua visão de futuro? Deixar de sonhar, jamais. Uau, legal. Eu amo sonhar, né? Eu nasci sonhando, eu acho que eu vou viver sonhando. Legal. E não só sonhar, eu gosto de sonhar e realizar. Sim. Eu gosto de buscar minhas realizações. Nem todos os meus sonhos foram realizados ainda. Sim. E Deus tem um propósito. No entanto, agora mesmo eu tinha um propósito de estar indo para o Rio Grande para fazer meu visto, enfim. Aconteceu tudo isso e Deus mostrou que não era para ser. Uau. E eu compreendo super isso. Então, assim, aí ainda até, vamos fazer em outro... Não, Deus Uau. Mostra, não é, né? E ajudar
aquele estado agora, né? A gente tem essa missão, né? Oração, ação, né? Oração, orar e ação. Nós precisamos de agir. Sim. E eu sonho, sim. Eu sonho. O que mais que eu sonho? Eu sonho muita coisa. Eu sonho em continuar ajudando a minha mãe. Uau, de deixar... Eu tive esse privilégio de realizar um sonho de um ensaio fotográfico com ela agora, semana passada, Dia das Mães. Coisa que minha mãe, assim, nunca tinha se maquiado. Aí, a hora que o Igor, né, lá do salão do Alex, fez aquele cabelo. Eu falei, mãe, a senhora tá com cara de mulher rica. Foi muito bom, sabe? Que legal. Ela toda maquiada, com aquele cabelo levantado, tupete, assim, né, que ele fez, né? E eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Sim, e assim, e ficou muito bonito, ficou muito linda. Ela toda meiga, toda pequenininha, enfim. Sonho também em continuar estudando, não paro de estudar. Terminei uma residência o ano passado de harmonização facial na Hoff. Foi quase um ano lá de residência, aprendendo todas as técnicas internacionais, as mais inovadoras técnicas de preenchimento, de bioestimuladores, de tudo que você imaginar da harmonização facial. Qual é a sensação que você sente após um procedimento desse? Gente, e você vê o bom resultado e o paciente com aquele sorriso no rosto. Como é que você se sente em fazer esse trabalho de harmonização facial? Porque muda totalmente o rosto da pessoa, sim, né? Melhora muito, deixa a pessoa muito mais... Resgata a autoestima. Sim, isso. Traz aquela... Levanta a pessoa. Uau, que legal. E assim, mas o mais gostoso eu fiz hoje. Foi um casal. Primeiro foi a moça lá fazer a avaliação, uma mulher fez a avaliação. Era para vasinho nas pernas. Uau. Depois, ela pegou e eu falei, e o rosto? Ela falou, eu tenho vontade de fazer botox. Tal. Eu falei, daí eu fiz já toda a consulta nela, já expliquei. Uau. Aí ela falou assim, só que é meu marido que vai pagar. É meu marido que vai acertar. Provavelmente ele vai fazer só os dos vasinhos. Eu falei, você permite eu conversar com ele? Ela falou que ele vinha na clínica passar o cartão. Eu falei, ótimo. Então, você permite eu conversar com ele? Claro. Eu chamei os dois na sala. E assim, eu conversei com ele. Aí, assim, aquele olho dele para ela brilhando. Não, ela merece. Uau, ela merece, sabe? Sim. Ela merece resgatar a autoestima. Ela merece ficar mais bonita, minha mulher. Uau. Vou pagar. Ela, você vai pagar pra mim? Então, tipo assim... E eu fiquei... Hoje eu saí... Por isso você perguntou como foi o meu dia hoje, né? Sim. Ele foi extraordinário. Que legal. Porque eu consegui fazer alguém feliz. Eu consegui resgatar a autoestima de alguém. Você acha que a maior recompensa da vida é essa? Você fazer o outro feliz? Com certeza. Isso é desde quando você nasce. Uau. Nós temos que ter isso. Quando você faz o outro feliz, você fica feliz. Uau. E é o que a gente teria que levar, né, para os manuais de vida de casamento. Uau, que legal. Fazer o outro feliz. Sim. O que o outro gosta? Sim. O que seu marido gosta? Meu marido gosta de assistir corrida de madrugada, corrida de Fórmula 1 de madrugada. Ele não gosta de futebol, não gosta, ele gosta de corrida de Fórmula 1 Uau. de madrugada. Tem dia que acorda com ele, acorda, tem dia que não, tem dia... Mas não brigar, não encher. O pandu, né? Ficar... não, deixa a pessoa fazer. Uau, deixa, né? O Renato, ele gosta de poucas coisas, não é muitas coisas que ele gosta. Então, tem dia que ele gosta de ficar na caixinha do nada. E tem que deixar. Tô com ele. Eu também sou assim. Tem dia que é caixinha do nada. Então, tem dia que ele não quer falar, tem dia que ele não quer se expor. E tá tudo bem. Mas ele também entende o dia que eu preciso falar, o dia que eu preciso argumentar, que eu preciso de uma opinião. Sim. Mulher gosta disso, de uma opinião. E o principal, de fazer o outro feliz, como você disse, pastor, ele faz a minha família feliz. Ele faz a minha mãe feliz. A minha mãe ficou 1 ano na minha casa. Uau. Minha mãe, ela pode entrar e sair da minha... Entende? É esse o diferencial. Uau, então, quando você faz... Se eu faço ele feliz, o Renato tem as filhas dele. Eu tento e quero fazer elas felizes. Porque se eu fizer elas felizes, ele vai estar feliz.
Sim. E eu coloquei isso como meta de vida. Eu quero fazer meu paciente feliz. Eu quero fazer quem trabalha comigo feliz. Não vamos agradar todo mundo. Sim, vai ter não pessoas. Tem jeito, não tem como. Tá tudo bem. Quem não tá junto, fica, né? Cada um no seu canto e tá tudo certo. Sim. Agora a gente precisa fazer o outro feliz. A gente precisa ter empatia, se pôr no lugar do outro. Uau, que bacana. Isso faz o diferencial. Sim. Mediante a tudo isso que você falou, e a tua experiência de ter saído lá das pequenas coisas e vir gradativamente com fé, alcançando os seus objetivos, os seus ideais, e muitas experiências dentro dessa jornada foram vividas, quais são as dicas e conselhos que você daria para aqueles que estão nos assistindo? Primeiramente, não desista. Legal. Não desista do quê? Não desista de estudar. Não desista de ler a palavra de Deus. Uau. Eu vou falar, a primeira dica, acho que não é nem não desistir. A primeira dica, procure o seu manual de vida. Uau. Ache o seu manual de vida. Porque se você tem o seu manual de vida, já é 70% do caminho, não é nem 50% do caminho andado. Primeiro, tem o manual de vida. Segundo, nunca desistir dos seus sonhos. Buscar eles. Mas sem precisar. Eu sempre falo isso, eu falo nas minhas mensagens de bom dia. Nunca pise em ninguém. Uau. Não precise falar mal de nenhum profissional para você ser o melhor. Seja o melhor por você. Sim. Seja o melhor porque você é o melhor. Você estudou para chegar. Igual hoje. Antes, eu não era profissional, sofria bullying, era uma menina pobre, desprovida de cultura. Hoje, doutora Kennedy, com 3 residências, inclusive uma feita pelo Dr. Hollywood. Uau, que legal. No Brasil, foi a primeira e única que ele fez, foi antes da pandemia. Legal. Meus professores, os meus mentores, são os melhores mentores hoje da harmonização facial. Que bacana. Doutora Paula Serrantini, Dr. Victor Lasser, dão aula na Harvard. Então, assim, professores de alto padrão, esses são os meus mentores. Uau, Dr. Faisal, né, que é o professor da orelha, de automodelação. Então, assim, é esse nível de professores. Aí sim eu posso falar. Não preciso me gabar por isso. Mas eu também não preciso falar mal do outro profissional para eu ser a melhor. Uau. Eu não preciso criticar. Eu posso ser parceiro. Sim. Eu preciso de parceiros. Sim. Hoje até eu encontrei a dona da Skin LED lá no Alex. E ela toda linda, né? Ela é toda rosa, né? Toda de rosa, coisa mais linda do mundo. E um dia eu precisei dela. Veio uma paciente do Mato Grosso e era muito produto que ela precisava para fazer harmonização do bumbum, enfim. E eu não tinha tudo isso de produto. Liguei para ela, mandei uma mensagem. Ela, na hora... Se prontificou. Vamos falar, porque nós trabalhamos clínicas, mesmo profissionais, mesmo segmento. Ela poderia muito bem falar, não tenho. Não, talvez ela até não teria. Mas o que ela fez? Na hora ela se prontificou. Se eu não estou aqui na cidade, mas você pode ir lá buscar, que a minha profissional está lá. Então, assim, sabe? E aí você começa a ver pessoas assim, parceiros. Uau, que legal. Né? Então, é isso. Não desistir, ter parceiros... Uau. Na vida, não só do nosso segmento, mas de outros segmentos, como eu tenho a doutora Carla Dalólio também, que é uma dentista, que é uma parceira incrível, né? Que a gente... Ela sempre está comigo desde o começo, na harmonização facial. Sim. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que carregar. E vários outros que eu tenho, mas não vou citar agora os nomes, mas que eu tenho vários parceiros e eu acho que isso é muito bacana. Como você mantém o equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Eu vejo que sua vida profissional é um turbilhão, né? E tal, é aqui, ali. E pelo que eu vi, o Renato já é mais tranquilo, né? E tal, e você já é mais... Está dentro da sua personalidade, né? Nós conversamos aqui um pouquinho da sua personalidade. O que você quis dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo assim que é mais... Né? Sim, não entendi. A diferença, né? Assim, não, total. Ele é o pacificador, ele é o pensador, e você é aquela mulher da ação, que vai para cima e tal, né? Como você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Tem o Renato Kennedy. Ele é o equilíbrio? Ele é o equilíbrio, Que ele legal. consegue me equilibrar. Eu realmente sou bem agitada, eu sou bem o que você disse. Ele é o que pensa e eu sou a que faz. E a gente vai se equilibrando. Que legal. Ele é muito calmo. E por ele querer me fazer feliz,
ele me compreende e me ajuda. Sim. E me ajuda todos os dias. Desde a hora que eu levanto, ele faz meu café da manhã. Ele sabe que eu tenho que me arrumar, me maquiar, escolher a roupa que eu vou para trabalhar. Sim. E ele vai lá, amor, o que você quer comer hoje? Uau. Então, assim, isso é todos os dias. Uau, que legal. A hora do almoço, que está mais corridinho, às vezes uma marmita, às vezes ele faz comida, leva para mim. Ele é minha escolta, então eu posso correr à noite, eu não preciso ter medo, eu posso fazer meu exercício à noite. Então, eu tenho a oportunidade e o privilégio de programar meu dia. Mas por quê? Tem o Renato, né? É aquela questão até que você falou, né? No casamento, nós não casamos para ser feliz, né? Nós casamos para fazer o outro feliz, né? Verdade. E isso é uma grande verdade. E essa cumplicidade do casal, ela se torna fundamental para a longevidade do relacionamento. Você acha que isso está comprometido com essa geração? Sim, eu acredito. É. Em alguns aspectos. Sim. Até porque hoje a gente já entrou na área a gente fala, mas o digital ele tem muitas vantagens, mas ele traz muitas desvantagens. Sim. Eu acredito também que a parte espiritual hoje ela está muito... ela não tem uma intimidade. Nós perdemos a intimidade com Deus. Nós estamos vivendo muito... Deixa a vida me levar. E vai levando mesmo. Sim. Porque eu escuto uma coisa aqui, eu escuto uma coisa ali, eu acho que é aquilo, não, mas eu escutei outra coisa aqui, aí você não vai no manual. Uau. Deixa de ir no manual. A partir do momento que você... Foi o que você tinha me perguntado. Se você colocar o manual de vida na sua vida, todos os outros livros eles vão ser só sequência. Livros que eu falo, assim, livros, né? Tem vários livros que a gente pode ler bons. Eu amo as 5 linguagens do amor, eu indico para todos os casais, eu amo. Sim. Depois que eu aprendi a linguagem de amor do Renato, a minha vida ficou muito boa. Gary Chapman, né? Gary Chapman. Depois que eu aprendi a linguagem dele, nossa, minha vida é outra. Sim. Ele aprendeu a minha linguagem. Minha linguagem de amor é presente, já vou falar, hein? Amo presente. O que é o presente? Sim. O presente é o presente? Não. Um bilhete. Sim. Um bombom. Sim. Uma foto postada no Instagram. Uau, que legal. Isso é o presente. Isso faz parte do presente. Sim. Não vou falar assim, né? De carro, né? De bolsa, essas coisas, né? Porque agora, né? Vamos visitar o close da doutora Kennedy. Rafa, se você entra no close da doutora Kennedy, pastor, você sai de lá hoje eu sou uma pessoa assim. Hoje eu gosto sim de coisas boas, sim, eu compro coisas de marca também, isso. Não vou falar que não. Porém, eu não devo... meu nome é limpo. Sim. Eu mantenho meu nome limpo, como a minha mãe me ensinou. Não compre nada que você não consiga pagar. Uau, é fato. Eu aprendi isso. Sim. Então, assim, se hoje eu tenho, vou falar, uma bolsa Chanel, foi porque eu juntei e consegui pagar. Uau, que legal. Até parcelado no cartão, mas eu sabia que eu poderia pagar. Sim. Tá tudo certo. Tem até um Reels que eu montei e vou postar amanhã. Sabia que parcelar é chique? E no Brasil é assim, né? No parcelar é chique hoje, então vamos parcelar. Então, assim, eu ando num carro que eu tenho condições de manter. Uau, que legal. Então, eu vivo essa vida. Eu não vivo nada iludido. Claro que eu gostaria de ter um carro importado. Já tive um Audi. Uau, que bacana. Hoje eu tenho um Jeep. Porém, é um carro mais tecnológico da vida. Uau, ele está estacionando sozinho. Que legal. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri, porque o Renato trocou meu carro e comprou o Jeep. Sim. E daí, ele estaciona sozinho. Sim. Ele, tipo assim, ele é todo automático, né? Sim. Todo... É o carro que eu queria do sonho. Essa ambição, ela é salutar, né? Porque ser ambicioso não é um problema. O problema é ser ganancioso, né? E nós vivemos hoje num mundo de ganância. De não dividir. Isso. Né? Aí está o grande desafio. Esse que é o problema. A gente conseguir chegar nesse patamar. Né? Acho que é uma linha muito tênue, né? Entre os homens no desejo de ter, no desejo de possuir.
a ganância, às vezes, toma o lugar da ambição, e isso se torna um grande problema. Você ter um carro bom, tendo condições de ter, você ter uma bolsa boa, tendo condições de ter, você tendo condições de fazer o cabelo no melhor salão da cidade, Vamos fazer. Ter a clínica mais amada do Brasil. Isso faz uma diferença tremenda, né? E sabe onde nós quebramos o nosso egoísmo? Sim. Não, com certeza você sabe, né, pastor? Não, Deus. Me fala, eu não sei. Deus. Então já vou falar, pastor. Vou te ensinar. Uau. No manual de vida. E Deus ensina. Sim. Quando você devolve o dízimo, o que não é seu, o que acontece? Deus quebrou algo que você não vai furtar ninguém, não vai roubar ninguém. Uau, porque você já quebrou a parte do roubo. Sim. Quando você devolve a oferta, é a sua gratidão. Então, quando você devolve 10% de dízimo, 10% de oferta, você está quebrando o seu egoísmo. E aí tem pessoas que ainda tiram 10% para ajudar pessoas. Uau, que legal. E é aí que está o segredo. Porque nunca você vai ser egoísta. Você nunca vai roubar nada de ninguém, porque você já devolveu o dízimo e já, com certeza, ajudou as pessoas. Você não vai tirar nada de ninguém. Quando você devolve a oferta, você mostra a sua gratidão. Se você é grato para com Deus, você será grato para com o ser humano. Que legal isso. Você vai ajudar as pessoas. Então, quando você põe isso de meta na sua vida, a sua vida é diferente. Você não vai ser egoísta. Aí sim, você pode ter o carro, o melhor do ano. Você pode ter uma Mercedes, pode ter um Audi, pode ter um Jaguar. Qual que é mais top aí, gente? eu acho que é o Jaguar, né? O Jaguar, dentre né? Esses aí é o Jaguar, né? Mustang, né? Tem um Mustang. Ai, Mustang. Ontem eu vi um Mustang. Meu Deus, lindo, maravilhoso, preto, todo lindo. Então, assim, é top, é isso. Sim. Você vai ter e não tem problema algum em ter. Isso. Porque você já faz a sua parte com o ser humano. E é uma coisa que vem da minha casa, que a minha mãe me ensinou. Então, assim, você não precisa roubar de ninguém, devolve seu dízimo. Você precisa ser grata, devolve sua oferta. Oferta do quê? Oferta de gratidão a Deus pela tua vida, pelo aniversário do seu esposo. Que legal. Pela vida de uma... Exemplo, a Rafa vai ter o bebê. Agradecer, levar uma oferta na igreja. Senhor, obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Agradecer por tudo. E a oferta é essa gratidão. E Deus não precisa de migalha, né? Deus não precisa de migalha. Migalha não é com Deus, porque Ele é dono de tudo. Então, quando Ele é dono de tudo, eu só estou simplesmente administrando o que Ele deixou para mim administrar. Então, se eu administrar corretamente, com certeza eu vou ser um filho abençoado, um filho saudável, um filho que eu posso ter problemas, mas mediante todos os problemas, eu vou saber que tem um Deus maior comigo. Legal. Essa tua mentalidade me traz uma linha de raciocínio a respeito de compensação, né? Porque tem gente que, assim, ela conquista alguma coisa, ela acha que ela é... A única forma que existe dela se sentir bem é se recompensando ou sendo recompensada, né? E quem tem fé, na minha concepção, ele não precisa de recompensação, ele não vive pela recompensação, ele vive pelo mérito, né? E tal. Eu ganhei um dinheiro. Não, eu trabalhei muito, agora eu preciso me recompensar, porque eu trabalhei muito. Não, eu ganhei um dinheiro, eu não preciso me recompensar. Isso não é o que faz a minha mentalidade e a minha cabeça, né? O que faz a minha mentalidade e a minha cabeça é a mentalidade do mérito, e o mérito regado por um padrão de humildade que realmente a minha conquista não me leva a um patamar de orgulho a ponto tal de tirar a essência de quem eu sou. E você demonstrou isso muito bem, porque quando você fala daquilo que você conquistou, está fundamentado naquilo que você era e naquilo que você é. Isso faz uma grande diferença na sociedade de hoje? Faz. Faz porque as pessoas, elas perderam isso. Elas perderam essa essência de onde elas vieram. Tem pessoas que esquecem de onde veio. Ela começa... não, eu comprei um carro, eu tenho dinheiro. Agora, meu Deus, segura. Primeira coisa, não quero casamento, não quero, eu sou livre, eu não quero mais nada. Filhos, vai tudo para avó. Enfim, né?
E vai. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um cachorro, né? O John, que é meu filho pet, enfim. Foi uma opção. Sim. E vai tudo por água abaixo. E as pessoas vão vivendo por viver, né? E esquecem de que nós merecemos. Nós temos que se sentir merecidas do que a gente tem, se sentir amadas. Que legal. Mas isso é autoestima. Se nós acordarmos de manhã, se olhar no espelho, isso é uma tarefa que você tem que fazer. Acordar de manhã e se olhar no espelho, do jeito que você é, e falar que você é linda ou lindo e que você se ama, porque você é semelhança de quem? De Deus. Se você é semelhança de Deus, você tem que se amar. E não tem como não se amar. E todo mundo, tem gente que fala, né? Não é possível que você não fica triste, que você não chora. Eu choro, sim, claro que eu choro. O dia que meu pai faleceu, eu chorei. Um dia. Eu chorei um dia. Eu me permiti chorar um dia. Por quê? Eu tinha feito tudo pro meu pai. Os 3 anos que eu consegui ter o carro, cada 15 dias eu estava em Marília levando ele para pescar. Então, assim, e levava, e às vezes quando eu não conseguia levar o peixe, levar ele para pescar, a nota de R$100 tem um peixe. Aí eu colocava no porta-mala, falava, pai, trouxemos um peixe do Paraná pro senhor. Aí ele ia lá, abria, R$100. Então, tipo assim, era a alegria do meu pai abrir o porta-mala com R$100, né? Que era o peixe dele. Que legal. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida profissional? Quando o Renato disse para mim assim, luta pelo 10, que você pode conseguir o 9, ou 8, ou 7. Luta sempre pelo 10. Resumindo, ele disse, dê o seu melhor em tudo. Que você vai ser a profissional, você vai conseguir ser o que você deseja. Que legal. Esse foi o melhor conselho que eu tive. O melhor conselho e o segundo? O segundo conselho? Melhor. Da minha mãe. Nunca esqueça que o seu nome é a coisa mais importante da tua vida. Nunca deva para ninguém. Não suje o seu nome por nada. Nem quando você não tem nada e nem mesmo quando você tiver alguma coisa. Nunca suje o seu nome. E eu acho que por isso que eu admiro tanto o meu nome. Por isso que eu acho que, né, era doutora. A minha profissão, ela é muito engajada nos nomes das clínicas. Na primeira, doutora Pé, que eu tenho até hoje, né, a doutora Pé. Por quê? Era a Silvana profissional, que era o meu sonho, ser profissional. Eu não sonhava em ter uma casa com piscina, com Ana. Nunca sonhei. Até hoje eu não tenho uma casa com piscina. Nunca sonhei em ter decorações de milhares de quadros. Também não tenho até hoje. Sonhava em ter um carro, sim, que isso era um meio de ajudar meus pais, que era um objetivo, e ser profissional. Esse era o meu sonho, meu maior sonho. E eu consegui chegar onde eu quero, né? Onde eu quis. Que era doutora Pé. E depois, em seguida, tive que mudar o nome, porque tinha botox, preenchimento, vim para estética, harmonização facial. Que nome colocar? Orei à noite, escutei. Eu tinha vários outros nomes. Eu escutei doutora Kennedy. Eu escutei. Então, assim, eu falei, vai ser doutora Kennedy. E aí, em 15 dias eu troquei o nome, deu tudo certo, graças a Deus. E aí você vê que é o nome evidenciado. E é um nome que realmente faz 14 anos que eu estou em Paranavaí. Sim. Meu nome é limpo, graças a Deus. E eu acho que é porque foi o segundo conselho mais assim, importante da minha vida. Sim. Que minha mãe me deu, né? Sim. Do nome. E fez uma grande diferença. No profissional, você está falando, né? Doutora, quais são... o que a senhora gostaria que as pessoas soubessem da sua profissão e da sua vida que as pessoas desconhecem ou é mal interpretado? Na profissão, teve algumas questões assim, igual, doutora, não poderia usar doutora, enfermeira não usava doutora.
O biomédica já sai com DRA, né? Na carteirinha. A enfermeira não. Mas existe uma legislação, desde 2011, que enfermeiras podem usar DRA. E eu usava na podologia, doutora Pé, e depois assinava a doutora Silvana Kennedy. Uau. Porém, as pessoas assim, me indagaram muito, e as pessoas, e eu acredito que até hoje tem pessoas que ainda não conhecem e não sabem sobre a questão do titular, né? De usar essa titularização, que na Europa não pode, porém no Brasil pode e é liberado para todas as áreas da saúde. Uau, que legal. É interessante isso porque as pessoas sempre elas estigmatizam as outras pessoas fundamentadas em axiologia. Né? Por exemplo, você falou que tem uma lei desde 2011, e até mesmo o DR, né? Ele não é uma questão obrigatória. Não. Né? E tal. A pessoa pode usar o DR como pode não usar o DR. Né? Não é obrigatória. E essa conscientização que você traz aqui, ela é muito válida, porque as pessoas precisam ter essa visão do outro, né, dentro da posição que ela ocupa, né? E a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com o seu DR. Eu não sei, você talvez poderia me ajudar, né, nesse aspecto aí, falar um pouquinho mais sobre isso. Será que é o DR ou o patamar que você chegou que causa essa interpretação, essa concepção diferenciada? É complicado. Porque, assim, como enfermeiras, as pessoas, a sociedade está acostumada a enfermeiro dentro de hospitais e dentro de postos de saúde. Ou enfermeiros dentro de clínicas, trabalhando junto com um médico. Geralmente, é essa cultura que nós trazemos. Quando entra um profissional, um enfermeiro, abre uma clínica e coloca o DR... Porque, na verdade, quem era profissional sou eu, doutora Pé, eu era a podologista da clínica. Quando você coloca o DR e o negócio deu certo, aí vem tudo isso. Porque da doutora Pé foi por Deus, desde do que eu comentei com você, do curso, da clínica. E foi um boom. Porque, assim, doutora Pé, eu fui a primeira clínica de podologia de Paranavaí. Sim. Quando eu abri, a minha clínica, eu atendi o primeiro dia 6 pacientes. 6. Depois, eu nunca atendi menos que 6 pacientes. Uau. Nunca mais. Eu trabalhei das 6h30 da manhã às 10 da noite. Meu Deus. No primeiro mês, eu já queria comprar um iPhone. Que legal. Eu queria comprar um iPhone, era um iPhone 4 na época, o Renato quase endoidou. Ele falava assim, amor, calma, né? Não é sempre assim. E eu trabalhei muito, eu me dediquei muito, Uau, eu me esforcei muito, porque eu fui para São Paulo, eu fiz a Anhembi Morumbi, eu trouxe toda a tecnologia da podologia na época, né? De laser terapia, ozonioterapia, tudo, os melhores produtos para fungos eu trabalhava ali dentro da clínica. Uau. Então, assim, Deus me deu muita capacitação e deu muitas condições, porque eu não tinha, se você for pensar em financeiro, eu não tinha condições financeiras para fazer tudo aquilo que eu fiz. E foi um boom. Uau, foi o boom da imobiliária, veio o boom da doutora Kennedy primeiro. E Deus permitiu, dali 6 meses, daí o Renato conseguiu vender. O Renato com uma visão de marketing top e com né, o Igor, marqueteiro também, veio, ajudou a gente. Ele era lá do jornal na época da revista. Mas antes da revista, ele tinha um jornal, ele trabalhava no jornal. E ele coloca a doutora Pé aqui no saquinho do pão, coloca a doutora Pé aqui, doutora Pé. Quando nós olhamos, a doutora Pé estava na cidade e região. Que legal. E foi muito bom, porque assim, ele apoiou muito, né? O Igor foi uma pessoa que apoiou muito a gente na questão do marketing. Ele é estrategista, então ele me ajudou muito. E ajudou muito o Renato também. E fomos. Aí o Renato, em 6 meses, vendeu uma casa. Uau. Mais da metade do dinheiro, ele falou, só marketing. Uau.
fui pra TV, fui pra capa de revista. Aí foi. E eu realizei meu sonho. Porque, assim, aquela menina doméstica, filha de doméstica, que a mulher, né, dizia, filha de doméstica, sempre doméstica. Ela foi capa de revista, onde só tinha os filhos do médico, os médicos só. Quebrou aquele tabu. Uau. Quebrou aquela crença de que, que eu não podia estudar. Ou que filho de doméstica não pode estudar. Uau. Ou que filho de fulano não pode estudar. Todo mundo pode estudar. Mas a pessoa tem que querer. Uau. Ela tem que querer, ela tem que se determinar. Uau. Como eu pus ali, o meu hobby é estudar. Sim. Eu ficava de madrugada estudando. Sim. Meu esposo, Renato ia dormir, eu ficava lá 4, 5 horas da manhã, acordando às 7 horas e sempre estudando. Até hoje eu estudo bastante. Sim. Um pouquinho menos, não tanto assim de madrugada. Hoje eu organizei meus horários, sim, até porque eu sei que o sono faz parte dos 8 remédios, sim, que Deus deixou para nós, então eu preciso ter um sono melhor para poder viver melhor também, senão a gente acaba pirando, sim, nesse mundo que nós estamos. Então, mas até hoje eu estudo. Eu ouvi uma frase uma vez de um escritor que ele diz assim, que o sucesso é o encontro do conhecimento com o preparo. Então, você não consegue fazer sucesso se você não adquire o conhecimento. E o conhecimento está nos livros, está na leitura. Sim, não tem como. É em ganhar cultura, agregar cultura, se qualificar, e isso é fundamental. Sim. 2 livros que você indica para aqueles que estão nos assistindo. 2 livros? Um é Linguagens do Amor. A Linguagem do Amor, ela é maravilhosa. Ela não é só para o casal, mas você aprende a conhecer a linguagem da pessoa, até das amigas, dos amigos. 5 linguagens do amor, né? Eu falei 2. Eu falei 2, né? Desculpa. A linguagem. São 5 linguagens do amor, verdade. As 5 linguagens do amor. E como fazer amigos e influenciar pessoas também. Extraordinário. É um livro que todo mundo deveria ler. Sim. Uma palavra bonita. Posso falar o terceiro livro? Pode. Que eu esqueci. Então fala o terceiro. Ele era o primeiro, na verdade. Leia a Bíblia. Uau! A Bíblia é o primeiro livro que você tem que ler. Top. Em seguida, os outros, que eles vão ser os caminhos. Uau, primeiro, a Bíblia, que foi o primeiro livro que eu li, e foi ele que me ensinou tudo até eu chegar nos outros. Eu leio até hoje, né? Eu leio todos os dias. É como alimento para mim, né? Se eu não ler a Bíblia, parece que eu não almocei, parece que eu não tomei café, parece que eu não jantei. Então, eu tenho que ler. Eu não consigo ficar sem. E com tudo que está acontecendo no Rio Grande esses dias, eu estava lendo uma história de Jó. Uau. E fui interpretar sobre a história de Jó um pouco, né? Sim. Meditar sobre a história de Jó. Uau. Porque pode ser um dia com a gente, pode acontecer com a gente isso. Mas a fé de Jó foi perseverante, ela foi maior do que tudo, e é isso que Deus quer de nós. Sim. Então, se nós lermos a Bíblia, mesmo quando nós estivermos passando por dificuldade, você vai entender que Deus está à frente. Ele vai cuidar de você. Que legal. Uma palavra feia. Uma palavra feia? Eu não sou de falar assim... Não falo muito palavra feia, mas acho que merda... Horrível, né? Ela é horrível, né? Eu não uso, então... Defina. Não o excremento. Eu sei que você não está falando disso, mas você está falando algo assim negativo, né? Quando você cita, você está falando sobre algo negativo. Uma coisa ruim, né? Uma coisa que... para jogar fora, né? Degradativa, né? Degradativa, ela é de jogar fora. E nem o ser humano, nada é de jogar fora, né? Tudo a gente se restaura hoje, né? Sim. Então a gente tem que... Essa palavra é muito forte. E uma palavra bonita? Amor. Defina. Amor... amor é você sentir o outro. Uau. Sentir o outro. Que legal. Queridos, nós recebemos aqui hoje, toda a equipe do Você é o Conteúdo está muito contente, muito feliz, porque nós tivemos o privilégio de ter conosco aqui a doutora Kennedy, né? Obrigada. A doutora mais amada do Brasil, dona da clínica mais amada do Brasil. Você não pode deixar de passar por lá. Siga a doutora Kennedy nas redes sociais. Tem muita informação lá, eu tenho certeza
que vai mudar aí algo na sua vida, vai mexer com o seu brio, né? Vai melhorar muito aí a sua perspectiva sobre condicionamento físico, imagem, né? Emocional também, né? Vai mexer com a tua autoestima, que é o tema de hoje. A autoestima vai mexer com a tua autoestima. Muito obrigado, doutora Kennedy. Eu que agradeço. Muito obrigado, meu querido Renato, por ter vindo. Você não se esqueça de fazer inscrição aí no nosso canal, deixar o seu like, toca o sininho aí, que todas as vezes que o seu conteúdo começar, você vai receber uma mensagem aí e vai estar recebendo aí insight, informação, histórias inspiradoras, histórias que vão mudar a sua vida, o seu destino e a sua história. Até o próximo. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Forte abraço. Até lá. Obrigado. Eu que agradeço. Que conteúdo top. Quantas horas deu? Meu Verdade. Deus do céu! Nossa, eu não parei de falar, Fez Senhor. assim, ó. Não, mas que conteúdo! A gente precisa disso. Não é parar de falar, não.